Pessoal, bom dia. Estou aqui regravando esse vídeo para repassar o passo a passo de vocês da prova, tá certo? Porque o outro vídeo ficou muito grande e eu tenho que anexar de novo para vocês, tá certo? Então, vamos refazer e cada questão ela vai ter um vídeo, tá bom? Para a gente cortar e ficar melhor para todo mundo entender, tá bom? Bom, pessoal, na prova de vocês não vai diferir muito disso aqui não, tá certo? Aqueles que querem fazer no computador, né? Fiquem à vontade. Aqueles que quiserem fazer à mão, enfim, faça à mão. Só que eu vou pedir que chegue no resultado, tá bom? Então, ó, na questão 1, é um experimento, certo? Foi realizado com uma avaliação, né, de desenvolvimento inicial de mudas florestais aos 60 dias, né, após a germinação. Então teve um experimento lá que foi realizado, né, tem as repetições, foi feito em casa de vegetação, foi plantado lá em vasos, e aí aos 60 dias o pesquisador, no caso vocês, foram lá para medir a altura da planta, né, a altura dessas plantas lá. Certo? Então o experimento ele consistiu em quê? Já que você for avaliar essa altura dessas espécies, né, são espécies florestais. Então, ó, são 5 espécies, certo? São 5 espécies que estão todas aqui, ó, catingueira, pereira, jurema, buzeira e burana, certo? E um experimento inteiramente casualizado, que no caso tem 6 repetições, e as 6 repetições estão aqui. Né? Então vocês sabem que inteiramente casualizado é um experimento em caso de vegetação, e foi utilizado, no caso, 6 vasos, certo? Para cada espécie aqui, certo? 6 repetições. Tá bom? Então, qual é o primeiro passo que vocês têm que fazer? O primeiro passo é vocês tabular esses dados aqui em Excel. Né? Então, vou abrir o Excel aqui rapidinho, para vocês. Abriu aqui o Excel, vai estar aqui. A primeira coisa que eu recomendo para vocês é fazer o cabeçalho. Então, o primeiro item que vocês colocam aqui é a espécie, né? Então, na primeira variável de vocês, espécies. Certo? O segundo, como a gente está tratando de um DIC, é a repetição. Vou botar só repete. Certo? E a variável que vocês estão analisando é a altura. Correto? Certo? Então, vamos lá. Você tem 6 vasos para catingueira, 6 vasos para pereira, que no caso são as repetições. Eu vou ajustar aqui para ficar mais fácil visualizar os dois. Ó. Certo? Então, na primeira espécie, você vai fazer como? Você coloca no catingueira. Catingueira. Certo? E você vai colocar só quantas repetições catingueira? São 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então você vai ter 6 valores para catingueira, que são esses valores que estão aqui, 50, 48, você só vai transcrever para cá. Quem quer fazer digitando, eu vou fazer digitando para que todo mundo entenda, certo? Então 50, 48, 42, 40, 51 e 54. Pronto. Digitei todas as repetições da catingueira. Agora eu vou para quem? Vou para outra espécie lá, que é o pereiro. Mesma coisa, o pereiro. Digitei o pereiro, agora eu vou para essas repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Mesma coisa, copio aqui o pereiro, para digitar tudo, cola aqui, tá bom? Vou digitar agora 61 na segunda linha, 66, 62, 66, 67 e 66, tá certo? Digitei já o pereiro, agora vou para Jurema. Jurema. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai digitar lá, certo? Copia aqui Jurema e repete aqui. E aí eu vou para 31, 20, 22, 17, 20 e 31, certo? Próximo, um buzeiro. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copia o buzeiro aqui, cola aqui embaixo, certo? E digita de novo 28, 30, 31, 27, 28 e 31. Perdão, aqui então, aqui não era 31, aqui era 21, certo? Eu corrigi aqui. Salva aqui, tá joinha. Agora vamos para a burana, que é a última, certo? A burana. Novamente, copia os 6 aqui, as 6 repetições. Cola aqui. E vamos digitar de novo 15, 20, 28, 27, 30 e 19, certo? Pronto, esse é o primeiro passo, pessoal. Agora você pode esquecer essa parte da prova aqui, ó. Vem para cá, seus dados estão tabulados, todos organizados, as catingueiras e as 6 repetições, pereira e 6 repetições, enfim, cada uma espécie e 6 repetições, certo? O passo agora é você salvar. Então você vem aqui, ó, salvar, aí você procura uma pasta. Eu vou criar uma nova pasta lá na área de trabalho. Vem aqui na área de trabalho, ó, e eu vou criar uma pasta aqui, ó, atividade de estatística, certo? Tá aí. Abro ela. E aqui eu salvo como questão 1. Vou botar QT, vou botar QT1, QE1. Que já tem lá criado lá o outro, eu vou QE1, certo? Melhor. QT01. Salvar. Salvou. Aqui apareceu já QT01, certo? Fecho aqui. E aí você vai abrir um programa chamado Access. Tá vendo? Access. Abre ele aqui. É só para quê? Para você transformar. Excel em DB, certo? Então é aqui T01. E você cria um banco de dados. Criou um banco de dados, vem aqui ó, em tabela, certo? Clica aqui, ó. Você vem aqui em dados externos, nova fonte de dados, aí tem arquivo Excel. Então você vai importar aquela planilha de lá para cá. Então eu vou procurar ela aqui, ó, lá na área de trabalho, como eu disse a vocês que eu tinha colocado, e aqui da atividade de estatística. Tá vendo? QT01. Clicou aqui, abrir. Já tá aqui, ó, ok. Importou, tô vendo todas as características lá e eu vou em concluir. Fechado. Note que apareceu aqui, ó, plano 1. Se eu der 2 cliques aqui, ela aparece todo o cabeçalho e todos os dados que a gente digitou. Clicou direito sobre plano 1. Vem aqui em exportar e vai ó, em arquivo do DBase, tá vendo? Aí você vai procurar de novo. Aí já vai estar na parte que vocês estão lá em. Mas se você quiser conferir, vai lá ó, em área de trabalho, estatística, né? Atividade estatística e bota aqui, ó, QT01 e salva. Ok. Fez isso. Se você abrir lá a página, certo?
já vai estar salvo. Tá vendo? Tanto em DBase quanto no Excel. Vai estar lá em área de trabalho. Tá vendo? Atividade estática. Certo? Então não tem erro. Aqui você já converteu. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você abrir o Sysvar. Aqui, ó. Abriu o Sysvar. O Sysvar está aqui. O que a gente vai fazer com ele? Vai aqui na análise, que você quer fazer uma análise, né? Análise de variância, que é o principal que a gente está fazendo. E aí você vai importar o arquivo para aqui. Vem cá em abrir arquivo. Aqui está em prova teste, que foi a última que a gente fez. Mas ó, vamos lá para a área de trabalho. Certo? Procura aqui, ó, atividade estatística. E está aqui já, o QT01. Clicou nele, abriu. Já importou as variáveis para aqui. Certo? Como se trata de um DIC, a única fonte de variância que vai ter é quem? A espécie. Não tem bloco. Porque é DIC, né? Em caso de vegetação. A gente trata como se o solo tivesse homogêneo, né? Como se as condições climáticas lá também fossem controladas. Então, clicar aqui em espécie e adiciona. Precisa adicionar repetição? Não, certo? Aí você finaliza. Encerrar quadro de variância, né? Da variância, sim. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é o teste que você quer avaliar espécies. O teste que a gente vai avaliar, por ser qualitativo, né? Teste de tudo, que é um teste de média, né? 5% que já está aqui, ó, e ok. Fez isso? Ok. Né? E qual é a variável que você está analisando? Não é a altura? A gente está analisando as alturas das plantas. Então clica aqui, ó, tá ali a altura da planta, finalizar, certo? Aí ele pergunta se quer fazer a transformação. A gente já partiu dos dados considerados normais, né? Se não fosse normal, a gente ia fazer a transformação, então finaliza. E aqui está a análise, certo? Bem simples, ó. Estou descendo aqui no mouse, ele só fez a avaliação para aqui, para a espécie que você só pediu para a espécie lá, certo? Se tratando de um DIC. Então vamos observar aqui, ó. Deixa eu aumentar a fonte para ficar melhor para vocês. Ctrl A, fonte 18. Aqui. Então, se tratando dos dados, como é que a gente avalia, né? Se tem diferença significativa ou não? Porque a análise de variância, como eu falei para vocês desde o início, é só para a gente saber se tem diferenças entre as espécies, certo? Se as espécies apresentam alturas diferentes e a gente escolher qual é a melhor, né, para plantar, ou então entender qual é a pior para não escolher ela, no exemplo, que você quer uma avaliação mais rápida, ou se você quiser uma avaliação mais demorada, talvez você escolha a espécie que desenvolve mais devagar, tá certo? Então, de acordo com a tabela de análise de variância, para ter diferença significativa, esse valor tem que ser inferior a 0,05. Não foi 5% que você disse que está analisando aqui, que é o teste de Fisher, né? Então 5% se refere a 0,05. Então note que esse valor é inferior, certo? Então tem quase 100% de certeza que as espécies aqui, elas apresentam diferença entre elas. Então, para concluir o quadro de análise de variância, que é o teste de hipótese que todo mundo fala, né? A hipótese sua aqui, que as espécies apresentam um crescimento diferente. Então, o teste, né, apresentou-se positivo, que as espécies, elas apresentam crescimento diferente, tá certo? Então, vamos lá, crescimento em altura. A conclusão que você vai fazer é em função das espécies, somente, porque foi a única variável que você colocou. Então, qual é a conclusão aqui? Segundo o teste, então a análise de variância, as espécies apresentam diferença significativa a 5% de probabilidade para a variável altura aos 60 dias após a germinação. Então, você não propôs avaliar os 60 dias após a germinação se teria diferença significativa entre a altura. Então, essa avaliação que você fez aí comprovou, né, segundo o teste de Fisher, né, que é a análise de variância, que tem diferença sim entre as espécies, tá certo? Então, essa é a conclusão principal do análise de variância do DIC. Deixa eu colocar outra cor aqui na fonte, para que você se baseie aí e entenda, tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, já que você só sabe que tem diferença estatística entre as espécies, é você saber qual é a melhor e qual é a pior. Certo? Quem cresceu mais, quem cresceu menos. Tem diferença entre elas ou não tem diferença entre elas? Então, como é que eu interpreto? Sim, aí aqui faltou só uma questãozinha. Então, recomenda-se teste de comparação de médias por Tukey a 5%. Pronto. Então, um teste de Tukey você vai saber quem é a melhor espécie, tá certo? Então, vamos ter um senso crítico aqui, pessoal, com relação a esse resultado. Vejam só. A gente avaliou todos os dados lá que vocês colocaram na tabela e o que é que o programa me disse, ó. Ele automaticamente fez as médias e disse que o período tem uma altura média de 64,16 centímetros, né? Seguido da Catingueira com 47, do Cruzeiro 29, 23 e 23 de Julinho por ano, certo? E como é que eu interpreto isso? Quando a gente fez a mão, a gente pegava essa média aqui, ó, e diminuía um valor de delta, que é mais nada menos que esse DMS. Então quando eu diminuo aqui, ó, 64, diminuo esse 7, e daria mais ou menos o quê? 57, né? Então, olha, não chega em 47,5. Ou seja, para eles serem iguais, tinha que estar entre 40 e 57, né, para frente, aos 64. Aí eles receberiam a mesma letrinha, A3, tá certo? Ou no caso A2, já que eles são iguais, seriam iguais. Estão entendendo? Então, a análise de teste de média nada mais é do que você comparar as médias dentro desse intervalo aqui, para mais ou para menos, para saber se eles são iguais. Quando eles estiverem dentro do mesmo intervalo, vocês atribuem a mesma letra. Nesse caso aqui, atribui o A3 e o A2 igual. Vamos ver isso aqui na prática. Quando a gente diminuiu aqui, dava 53, né, 57, perdão. Então 47 é bem inferior, então eles são diferentes. Então A3 seria o período e A2
a catingueira, porque eles são diferentes, tá certo? Aí quando você diminuir aqui, ó, desse 47, 7.7, vai dar mais ou menos 40, né? Dá 39, então é bem inferior também, eles não são iguais, o museu e a catingueira. Tá entendendo? Então, A2, se eles não são iguais, ele vai ter que receber uma letra diferente no caso que foi o A1. Todo mundo entendendo, né? Então, veja só. Quando eu diminuo agora o 27, o 29, eu diminuo o 7, note que vai dar o quê? Em torno de 22. Aqui está 23, então está dentro desse intervalo. Então, eles não apresentam diferença entre eles. Então, a Umburana, ela é igual a um Umbuzeiro. Por isso que ela recebe a letra A1. A mesma coisa acontece quando eu comparo o Umbuzeiro, 29, com a Jurema. Certo? Então, Umbuzeiro e Jurema apresentam-se dentro desse intervalo. Quando eu diminuir aqui vai dar 22, e daqui está 23, vai estar dentro desse intervalo. Ele recebe a mesma letra aqui, que é a A1. Tá certo? Então, isso seria como interpretar todo o resultado do teste de média. Tá bom? Então, qual é a conclusão disso aqui? Ó? Qual é a conclusão disso aqui? A conclusão é que, segundo o teste de Tukey, a 100% de probabilidade, o Pereiro apresenta a maior média em altura. Aí você pode botar aqui, ó, 64,66 centímetros, se destacando das demais, ou seja, ela é melhor de todas, né? Entretanto, as espécies Jurema, Umburana e Umbuzeiro apresentaram-se mais tardias, ou seja, crescimento inferior, não diferindo entre si. Ou seja, isso quer dizer que as três são iguais e que elas apresentaram o menor crescimento. Fica a critério, certo? Você querendo botar aqui, ó, Jurema foi quanto? 23 centímetros. Umburana foi quanto? 23,16 centímetros. E o Umbuzeiro foi 29,16 centímetros. Certo? Só isso. Fez isso aqui, ó, você já concluiu, você sabe qual foi o melhor, qual foi o pior, quem diferiu de quem não diferiu de quem. Eu vou colocar aqui em vermelho de novo, negrito. E aqui, ó, tá destacado, certo? Fez isso, vocês vão fazer o quê? Já concluíram, salvar. Já está lá, mas se não tiver, vai em área de trabalho, procura atividade estatística. E aqui vocês vão botar o QT01. Se quiser botar relatório, o resultado, botar resultado. Resultado. Pronto. Salvar. Beleza. Quer conferir? Vem aqui, ó, tá lá. QT01 resultado, o DBF e o Excel, tá bom? O que é que vocês vão mandar para mim? Só precisa mandar esses dois aqui. Certo? Vocês vão anexar esses dois lá no AVA, tá bom? Então seria isso, a questão.